Com relação à reparação do tecido epitelial, é necessário que a gente entenda que é fundamental existir a membrana basal no tecido epitelial. Então, a membrana basal é um processo-chave. Se o processo de reparação será por cicatrização ou por regeneração. Na regeneração, ocorre perda de parte do epitélio ou parte do tecido epitelial. A gente pode estar falando de uma glândula. Então, se parte das células são perdidas, vamos supor que foi perdido o epitélio até aqui, só ficou a camada basal nesse epitélio. Esse epitélio é de pele, essa foto aqui é de pele. Então, só ficou o epitélio basal. Esse epitélio vai sofrer um processo de reparação por regeneração. A regeneração ocorre quando não tem rompimento da membrana basal. O epitélio ele vai ficar como se fosse um epitélio sem nenhuma alteração. Então ele volta a ficar muito parecido com o que ele era antes de ter essa perda dessas células aqui, que eu falei para vocês, até a camada basal. Ou vamos supor ainda que até a camada basal foi perdida e ficou aqui a membrana basal. As células que estão ao lado vão se proliferar acima aqui da membrana basal e vão restituir esse epitélio bem parecido, ou seja, a gente não consegue diferenciar que esse epitélio foi perdido após o processo de reparação. Então esse é o caso da regeneração, quando a membrana basal não se rompe e as células voltam a crescer por cima da membrana basal e o epitélio fica muito parecido, para não falar igual, com o que era antes. Quando ocorre o processo de cicatrização, tem que ocorrer obrigatoriamente aqui o rompimento da membrana basal, que é essa linha rosinha que a gente está vendo aqui. É a membrana basal. Se você não sabe o que é membrana basal, não viu, assista às outras aulas de tecido epitelial, que eu falo tudo sobre o tecido epitelial. Bom, então quando ocorre o rompimento da membrana basal, vai ocorrer uma reação proliferativa do tecido que está abaixo da membrana basal, que é o tecido fibroso aqui no caso, que também é o estroma. E como é a pele, é a mesma coisa aqui nesse caso que derme. Nós sabemos que a pele é formada por epiderme, essa parte epitelial, e a derme. Então a derme aqui é quem sustenta, é o estroma, e é um tecido fibroso. Bom, então esse tecido fibroso, quando ele é exposto aqui ao ambiente externo, porque foi perdida toda a epiderme e a membrana basal foi rompida, o tecido fibroso ele vai se proliferar. Então ele vai se proliferar e vai ocupar um espaço de onde tinha aqui tecido epitelial. Esse espaço que é ocupado vai ser recoberto depois por uma camada mais fina de epiderme. Nesse caso, como tem proliferação de tecido fibroso, tecido conjuntivo propriamente dito, esse tecido que está aqui, nós vamos denominar esse processo de reparação de cicatrização. Então, na cicatrização tem rompimento da membrana basal e tem proliferação aqui do tecido conjuntivo propriamente dito, que é o estroma que sustenta a epiderme e que nesse caso é a própria derme. Então aqui a gente consegue observar, para quem não conseguiu enxergar, melhor. Temos aqui a parte epitelial, que é a epiderme, toda essa parte aqui. E abaixo temos a derme, que é o tecido fibroso, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Então aqui a gente pode observar a membrana basal marcada em rosa. Quando ocorre uma perda de tecido, uma lesão na pele aqui, que é o nosso exemplo, uma lesão nessa pele que vai gerar só a perda da parte da epiderme, seja ela completa até aqui a camada basal, ou seja ela antes da camada basal, essa perda, vai ser uma regeneração. Quando a membrana basal
ela é destruída e ocorre exposição aqui desse tecido conjuntivo propriamente dito, que é a derme, que é o estroma nesse caso, a mesma coisa, né? Vai ocorrer uma proliferação desse tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ocupar um espaço que era anteriormente da epiderme e vai ser recoberto por uma camada mais fina de epiderme. Nesse caso, nós vamos denominar o processo de reparação por cicatrização. Então, reparação por regeneração e reparação por cicatrização. Não passou a membrana basal, reparação por regeneração. Passou, destruiu a membrana basal, reparação por cicatrização. Então vamos aqui para o exemplo mais visível. Toda essa região da epiderme foi perdida. O que vai ocorrer? Pensa um cadinho. Reparação por regeneração. Essa parte foi perdida, reparação por regeneração. No caso de um rompimento da membrana basal, exposição desse tecido ao ambiente que está aqui externo, reparação por cicatrização. Aqui a gente pode observar um exemplo real de reparação. Então, nós podemos observar a epiderme. Aqui a gente consegue observar de longe que a epiderme foi perdida, está se formando uma crosta. A gente não consegue ver aqui de longe se a membrana basal continua aqui. No aumento maior dessa região, podemos observar a epiderme, a membrana basal, onde eu estou apontando pela seta, e aqui nós podemos observar que a membrana basal não continua. Ela foi perdida aqui, a partir daqui ela não existe, ela vem até aqui, ó, a membrana basal. A partir daqui ela foi perdida. Então teve exposição do tecido conjuntivo propriamente dito, nesse caso é o estroma e é a derme. Aqui a gente consegue observar o tecido conjuntivo propriamente dito maduro, com fibras de colágeno bem desenvolvidas. E aqui a gente pode observar um tecido conjuntivo propriamente dito reativo. Ele está formando vasos sanguíneos, tem fibroblastos aqui também em proliferação. Onde forma vaso sanguíneo tem que ter endoteliócito, que é a célula que reveste o vaso sanguíneo. Então tem proliferação de tecido conjuntivo propriamente dito e tem proliferação de vasos sanguíneos. Isso aqui nós denominamos de tecido de granulação, quando tem formação de tecido conjuntivo propriamente dito e quando tem formação de vasos sanguíneos. Então aqui a gente pode observar o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido fibroso, em proliferação numa região onde tinha antes, aqui na altura, nessa altura aqui, ó, a gente está observando onde tinha antes epiderme. Então ele vai ser formado, depois vai ser recoberto por uma fina camada, por uma camada mais fina de epiderme na região que está ocorrendo a reparação por cicatrização, que é essa região. Então aqui vai ter uma camada mais fina de epiderme e essa região nunca mais, se não houver nenhum procedimento, nunca mais vai ficar parecida ou igual, quero dizer, nunca mais vai ficar igual ao que era antes. Ela pode chegar próximo, ficar parecida. E o que a gente vai poder observar macroscopicamente vai ser a cicatriz, depois desse processo de reparação. Então aqui a gente pode observar o tecido fibroso maduro, que já estava nessa derme, teve rompimento da membrana basal, esse tecido conjuntivo maduro, conjuntivo propriamente dito maduro, esse tecido fibroso maduro, está se proliferando, formando aqui o tecido de granulação, que depois vai virar a cicatriz, recoberta por uma área que vai ser essa aqui, essa região aqui que eu estou agora circulando, por uma área de epiderme mais fina do que no tecido original, que tinha epiderme dessa região até essa região.
Se esse conteúdo foi útil, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Considere também apoiar e manter esse conteúdo acessível de qualidade a todos através do Pix ou PayPal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para melhorar o material, diga nos comentários abaixo.